Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Nicolau, esposa do Serginho Nicolau. E hoje, no nosso quadro das quintas-feiras, que é História de Criador, que a gente vai mudar um pouco esse nome, não vai mais ser História de Criador, agora vai ser Papo de Criador, que a gente vai trazer tanto as histórias, né? As coisas que a gente passa e já passou aí por tantos anos no meio da canericultura, né? Quanto também as conversas, né? A gente vai usar esse quadro também para responder algumas perguntas e hoje eu vou responder para vocês de uma forma bem rápida algumas perguntas que foram feitas nos últimos vídeos do YouTube, né? E a gente às vezes responde superficialmente, não consegue aprofundar muito, né? Porque a escrita não é ela não aborda tanto quanto a fala, né? Então eu vou trazer aqui para vocês. Algumas perguntas eu vou responder de maneira bem rápida, outras eu vou dar uma aprofundadinha, mas pelo meu olhar de criadora, tá? Não é pelo olhar do Serginho, de veterinário, de juiz, não. Eu vou pela minha experiência, né? Que 90% do que eu faço é só manejo mesmo. Os outros 10% é um pouquinho mais aprofundado, mas essa parte a gente deixa mais para o Serginho mesmo. Eu vou trazer mais a parte de criador para vocês, tá bom? Eu acho que é um olhar assim, menos técnico e mais do dia a dia mesmo, que vai aproximar tanto a minha experiência, né, quanto a de vocês aí em casa. Então vamos começar com a primeira pergunta. Eu tô aqui com o celular do Serginho, tô acompanhando aqui as respostas do YouTube por aqui. E eu vou lendo aqui e vou respondendo aí para vocês, tá bom? Nos perguntaram como funciona o manejo do copinho descartável, né? Desde o ano passado, a gente substituiu parcialmente os comedouros, né, os fomites, pelo copinho descartável. Em outros vídeos eu já comentei com vocês, pela facilidade mesmo e também por uma questão de higiene, né? Então a facilidade por não poder, por não precisar mais ficar lavando o potinho, deixando o potinho de molho, higienizando, a gente sabe que é um trabalhão bem grande, né? Pela quantidade de aves que a gente tem, ficou muito inviável. E também pela questão da higiene, né? É muito mais higiênico você usar ali um material descartável para algumas finalidades do que você estar ali usando todo dia e lavando todo dia um mesmo potinho, um mesmo fonte. Então, atualmente a gente está usando o copinho descartável tanto para água quanto para farinhada, tá? A água está sendo só provisório porque a gente não conseguiu ligar o sistema de água automático a tempo. Então, até adaptar todas as aves novamente ao automático, a gente preferiu deixar os dois sistemas ligados, né? O automático já está ligado há uns 2 meses, mas a gente preferiu deixar também o copinho externo, porque ficou um bom tempo desligado e aí as aves desaprenderam a beber no automático, tá? Isso pode acontecer, não são todas, mas a gente não quis pagar para ver qual tá bebendo, qual não tá bebendo e correr o risco aí de uma ave que está em reprodução, né? Ficar ali não conseguindo achar o bebedouro automático. Então a gente preferiu deixar dessa maneira até o final da cria. No final da cria, quando a gente abrir todas as gaiolas e aí ficar uma quantidade maior de aves na gaiola, né? Porque as repartições ficam abertas, aí uma ave vai ensinando a outra a beber, então aí fica muito mais fácil e a margem de risco é muito menor, né? É quase zero. Quando tem muitas aves em um lugar, elas aprendem a beber facilmente. Tanto que nas nossas voadeiras a gente não está usando o sistema de copinho externo, né? Só o sistema automático mesmo, porque uma ave numa voadeira ali com 20 canários, né? Uma voadeira grandona com 20 canários, um canário que sabe já ensina todo mundo a beber, ali em meia hora todo mundo aprendeu e aí não tem erro, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Por que o nome pecuária e não canario? O primeiro nome foi Sérgio Nicolau Ornitologia, né, que ele abordava apenas assuntos ornitológicos, da criação, veterinária ornitológica e tudo mais. E depois a gente passou para pecuária porque a gente criava muitos outros animais, né? A gente não estava só no meio da ornitologia, a gente acabou expandindo e criando muitos outros animais, tanto grande porte quanto pequeno porte. E aí, por isso virou pecuária. A gente pretende voltar só à ornitologia mesmo, porque atualmente é só ornitologia mesmo. Tá faltando alterar o nome aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, que tá como pecuária, né? Mas a gente vai voltar só para ornitologia, que é o nosso foco principal e é o que a gente pretende aí se aprofundar cada vez mais e se dedicar só na ornitologia mesmo. Próxima pergunta: qual a cor de canário que você trabalha? A gente trabalha com inúmeras cores, inúmeras séries. Eu não sei falar para vocês a quantidade exata, né? O Serginho já me disse uma vez que são 600 e tantas cores. Eu não tenho nem ideia dessas 600 e tantas cores quantas a gente cria, né? Mas são muitas, tanto linha clara quanto linha escura, com fator, sem fator. Também tem porte
e aí eu realmente não faço ideia de quantas cores a gente cria e quantas raças a gente cria, mas eu vou deixar também, depois desse vídeo, depois que acabar esse vídeo, eu vou colocar aqui nos comentários, quando eu poder perguntar pro Serginho, e ele vai falar também por cima, mais ou menos, quantas cores a gente tem. Outra pergunta, se a gente utiliza semente ou não. A gente utiliza. A gente parou por um bom tempo de utilizar as sementes, né? Mas a gente voltou por uma questão de adaptação, como a gente coloca aves de fora no nosso plantel, né? Porque a gente busca aí o aprimoramento genético, às vezes tem que mudar um pouco o sangue, às vezes o Serginho encontra uma matriz muito boa, vê uma ave com uma característica que ele quer implantar nos acasalamentos, então acaba vindo ave de fora e a grande maioria das aves não consome a estrusada, né? A grande maioria dos criadores não disponibiliza, não fornece a estrusada para os seus canários. Então, o comum é usar semente. Então, a gente também implantou a semente no nosso plantel e atualmente está só como um extra. A gente repõe uma vez por semana, né? Num comedouro secundário, o comedouro principal é estrusada, o comedouro secundário é semente, por uma questão de adaptação das aves, né? Atualmente todas estão adaptadas, né? Já faz algum tempo que elas estão comendo estrusada, então todas já estão adaptadas, mas também por uma questão de enriquecimento ambiental, a ave ali ela desestressa, né? Descascando a ave, é mais como um extra mesmo, né? A gente não coloca como uma alimentação principal mesmo, porque a semente ela é muito pobre nos nutrientes que a ave precisa, né? A estrusada realmente é um alimento completo que atende aí todas as necessidades nutricionais da ave, né? Vamos para a próxima pergunta. Muitos falam sobre colocar banheira para tomar banho, mesmo quando está chocando. Não tem problema e é até bom. O que você me fala? É muito bom ter banheirinha para os canários. A gente sabe que muitas vezes é inviável você colocar banheirinha para todos os casais, né? Todos os dias, mesmo porque o canário ali vai se bagunçar todo na banheirinha, vai sujar papel, vai molecar a gaiola, vai molhar a gaiola. E não é muito interessante ficar molhando a gaiola, né? Mesmo porque também tem a questão de fungo, né? Aí acaba mofando o papel, mesmo que troque ali quase todos os dias, né? Acaba mofando. Não é muito interessante, mas é muito interessante que a ave tenha ali onde se molhar e também é bom que ela molhe os ovos também, né? Que ela umedeça os ovos, principalmente na época onde o clima está bem seco. Isso é importantíssimo para a viabilidade dos ovos e conseguirem, né, ali se quebrar a casca do ovo e sair do ovo. Isso é importantíssimo. Então, só de ter ali um bebedouro externo, né, onde a ave consegue se molhar e molhar os seus ovos, já é super legal para elas já fazem a festa se molhando ali, e é muito legal. Então, sim, é muito legal e muito interessante ter banheirinha sim, tá? Outra pergunta aqui, o fato do criador passar muito tempo dentro do canaril poderia gerar estresse nas aves? E até que ponto as brigas dos casais podem gerar problemas? Vamos para a primeira pergunta. Gerar estresse nas aves, né? O criador dentro do canaril gerar estresse nas aves. São aves domesticadas há muito tempo, né? Então você vê que não é uma ave arisca, não é uma ave que se comporta ali de uma maneira estressada na presença do criador, né? Claro que ela se assusta, né? Porque não é um animal ali, podemos dizer, tão inteligente, então ele não vai se afeiçoar pelo criador, né? Pelo seu tratador. Mas é um animal, sim, que é doméstico há muitos anos, né? Há muito tempo. Então, não vai causar um estresse, tá? O comportamento normal do criador, né? O que ele faz ali todo dia. Ele repõe água, ele repõe a comida, ele faz uma limpeza, ele troca uma grade, ele faz um manejo ali, passa filhote, passa ovo, coloca ninho, retira ninho. Então, esse estresse não vai causar na ave, tá? A não ser que seja alguma coisa extraordinária que aconteça dentro do canaril. Ai, derrubou gaiola, ou derrubou alguma coisa, ou fez um barulho muito grande, ou teve ou entrou algum animal dentro do canaril, né? Um cachorro, um gato, animais que não sejam habituados ali, tá? Porque a gente sabe que tem muitos criadores que têm cachorros e gatos dentro do canaril por N motivos, né? E então um animal que não é habituado ali, né? Um animal que veio de fora, né? Que não é habituado ali com aquele meio, que os canários não conhecem, que os canários não são acostumados àquele animal, então sim, pode causar estresse, tá? Mas não dessa maneira assim, entrou, tratou, fez ali o básico e saiu, não, gente, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, a segunda parte da pergunta, né? Até que ponto as brigas dos casais podem gerar problemas? Pode gerar muitos problemas, sim, tá? A fêmea pode depenar o inteiro macho, o macho pode bater na fêmea, a fêmea pode não estar pronta para o período reprodutivo e ali o macho começar a insistir e ali a fêmea começa a brigar com ele. E aí, quando esse estresse está muito grande ali, você vê realmente que o casal ali não está em harmonia, a gente separa, tá? Coloca uma divisória no meio, para eles se habituarem um de um lado, outro de outro, para eles irem
conversando e se habituando. Se for até o caso, né, troca a fêmea, passa o macho em outra fêmea. Vai ter casal que não vai mesmo, tá? Não vai mesmo, dependendo da época que você colocar. Pode ser que mais pra frente eles entrem em harmonia, mas quando você vê ali que a briga tá demais, é bom separar para eles não machucarem e ficar tudo certo. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma outra pergunta aqui que esse criador relata que ele tem um canário que canta muito e outro que às vezes canta, às vezes não canta. E ele até fala que é muito complicado isso, porque a gente não sabe quando canta, quando não canta, né? Pra você adquirir uma ave assim, né? Gente, assim, todo macho canta em período de reprodução. Só que alguns são muito cantadores, né? Então, assim, se todo canário fosse muito bom, não teria essa técnica de acasalamento, de timbrados espanhóis. Então, gente, sempre vai ter aquela linhagem que é muito boa no canto, que até a fêmea às vezes canta, e vai ter aqueles canários que são muito ruins de canto, raças que são ruins de canto. Isso acontece. Então, a gente que cria canário de cor, né, e porte, que não cria canto, a gente vai ter canário muito cantador, que é um ou outro ali na gaiola que você pega e fala, gente, esse canário é muito bom, mas a maioria vai cantar ali uma vez ou outra, vai dar uns piados aqui, uns piados ali, e é normal, né? É normal, a gente não cria linhagem de canto. E assim, quando você compra um canário no pet shop, pode ser que você compre um canário muito cantador, mas pode ser que você compre um canário ali que cante bonito, mas cante só às vezes, né? Ou que cante feio e cante o dia inteiro, né? Tem criador que prefere um tipo de canto, outro criador que prefere outro tipo de canto. Então é isso, pessoal. E o canário que vai estar vendendo ali o pet shop não é de um criador que tem uma linhagem de canto, né? E vai vender ali um canário muito bom cantando para um pet shop, não vai, tá? Então, se você quer um canário muito bom de canto, procure os criadores de ave de canto do Brasil aí nas rodas de canto. Com certeza vai adquirir ótimas matrizes. Mas assim, fora desse meio é realmente você tá ali dando um tiro no escuro, né? Tá comprando uma ave ali que você realmente não sabe da performance dela, né? Outra pergunta. Tô com uma fêmea que pega a juta, brinca, mas não faz ninho. Começou a botar no fundo da gaiola, já quebrou 2 ovos, já coloquei em 10, mas não tem jeito. Tem fêmea que escolhe um lugar que não seja um ninho para botar, tá? Isso é difícil, isso é raro, mas tem fêmea que faz isso. Ela começa a fazer o ninho no fundo da gaiola, ou ela escolhe um outro lugar na gaiola que não seja dentro do ninho, né? O que a gente faz? A gente posiciona o ninho naquele local da gaiola. Se é no chão, a gente dá um jeito de colocar ali no chão. Se é do outro lado da gaiola, a gente posiciona do outro lado da gaiola. A gente sempre tenta um jeito de colocar ali o ninho aonde a fêmea tá botando aqueles ovos fora do lugar, né? A gente só não posiciona embaixo do bebedouro automático, porque realmente às vezes acontece um vazamento e ali você acaba perdendo filhote, ovo e tudo mais, né? Então isso é uma coisa que você não arrisca colocar embaixo de bebedouro automático, mas demais você pode colocar em qualquer lugar da gaiola onde a fêmea esteja posicionada ali e botando o ovo fora do lugar, né? Em relação à juta, nem todas as fêmeas vão fazer o ninho, tá? Aquele ninho bonitinho, nem todas elas vão confeccionar o ninho. E é normal também, porque são animais domesticados há muito tempo, né? Eles perdem a sua rusticidade, né? Então, é normal, tá? Outra pergunta: como é feita a identificação dos filhotes após o remanejamento de ninho? Quem é filho de quem? A gente faz muito isso, tá? A gente remaneja muito filhote de ninho em ninho, por conta de tamanho, por conta de cor, por conta de fêmea que está tratando mais, por conta de qualidade de filhote, por conta de mãe que trata de uma cor e não trata do filhote albino, né, que tem o olho vermelho. Então a gente faz muito esse remanejamento. O Serginho, né, como ele é juiz de cor e ele cria há muitos anos, ele algumas cores ele sabe o que é o que, né? E normalmente quando ele faz, né, esse remanejamento de filhote nos ninhos, ele coloca os filhotes onde ele possa identificar, né, qual que é qual. E quando ele não pode fazer essa identificação, né, porque os filhotes são visualmente ali iguais, naquela fase do desenvolvimento dele, né, muito pequenininho, onde não tem ainda as penas e a cor bem definida, né, ele marca a penugem ou da cabeça ou das costinhas, assim, com violeta genciana. Então, o filhote vai ficar levemente lilás. Aí ele já sabe o que é o que, e é dessa maneira que a gente faz. Eu já falei em alguns outros vídeos, né, que a gente não tem utilizado o caderno. Desde o meio da cria do ano passado, a gente aboliu o caderno para anotação de postura, né? E desde então a gente tem utilizado só a marcação nas etiquetas das gaiolas e nas plaquinhas coloridas de identificação, né? Então é dessa maneira que é feito. A única anotação que o Serginho tem feito é quando ele anilha o filhote, que aí ele coloca no caderno, né? A anilha do filhote e qual é o pai e qual é a mãe dele. Nem sempre ele vai ter esse dado, tá? Porque como
passa filhote de um ninho para o outro e passa ovo. Às vezes, na hora da emergência, eu acabo tomando algumas decisões e fazendo alguns procedimentos que não dá tempo de chamar o Serginho, né? Então eu acabo fazendo, e como é muita coisa, às vezes eu acabo não lembrando, eu acabo não anotando para depois passar para ele. Então algum filhote ou outro acaba passando ali, né, da anotação do pai e mãe, mas normalmente quando o Serginho anilha, ele já anota pai e mãe, e aí a gente tem ali a filiação do canário. Teve um vídeo que eu fiz, que eu mostrei para vocês, né, como eu faço a hidratação do filhote com um soro fisiológico. E esse vídeo teve muitas perguntas relacionadas a esse soro, mas que soro que é, onde é que eu compro, quanto custa, como é que eu faço a aplicação, como é que eu dou esse soro pro canário, né, pro filhotinho de canário. Gente, esse soro é aquele soro fisiológico normal de farmácia, tá? Cloreto de sódio 0,9% de concentração. Só que ele vem numa apresentação de 5 ou 10 ml, então ele vem já naquele tubinho que você só arranca a pontinha dele e aí você pinga uma gotinha no bico do canário. Você não encosta a ponta do soro no bico do filhote, né, para evitar a contaminação de um filhote para o outro, né? Às vezes um filhote está doente, você encosta o soro no bico dele, encosta lá no bico do outro, você vai acabar passando de um filhote para o outro, né? Então não façam isso, pinguem de longe, tá? Tem uma técnica que você segura o soro com a mão e você apoia o filhote de canário com o dedinho, né? O bico dele. Então você segura e pinga, enquanto a outra mão você segura o ninho, tá? Então não encostem o bico do soro fisiológico no bico do canário, só pinga de longe. E essa técnica de hidratação é muito boa porque ela pode salvar o seu filhote, tá bom? Aquele filhote que tá murchinho, aquele filhote que tá ali meio devagar, aquele filhote ali que tá, você vê, ele não tá muito legal, que a fêmea não tá tratando muito bem, você hidrata ele e aí depois você faz os outros procedimentos, tá? A gente não utiliza papinha, a gente decidiu que esse ano a gente não vai utilizar papinha, por conta de um teste que a gente fez ano passado, a gente deu papinha para metade do plantel, enquanto outra metade do plantel a gente não deu papinha, e a taxa de sobrevivência entre um e outro foi exatamente igual. E uma coisa que a gente observou filhote que não é tratado na papinha, a mãe trata, né? E é muito importante que a mãe trate do filhote, porque o melhor remédio que tem para o filhote é realmente a mãe tratar dele. Então, esse procedimento de hidratação do canário é muito importante quando você tem esse filhote aí que não está tratado, que você olha para ele, ele está desidratado, então uma gotinha pode salvar o canário, tá bom? Outra pergunta, como a gente faz manejo de ovos? Tem muitas fêmeas que a gente utiliza elas como botadeiras, né? São fêmeas muito boas, de uma qualidade genética muito boa, então a gente ali espera ela botar e aí passa os ovos dela para uma ama seca, tá? Uma ama onde os ovos dela não foram fecundados, e a gente passa os ovos para uma outra fêmea chocar, enquanto a gente retira uma nova postura dessa nova fêmea, e a gente também faz remanejamento de ovos. Se a fêmea abandona o ninho, também por conta de fase do desenvolvimento, né? Tem aquele ninho ali com 6 ovos, que um ovo já tá lá para nascer, enquanto o último ovo botado tá começando o desenvolvimento embrionário, né? Então a gente também faz esse manejo de ovos, né? Outra dúvida que apareceu aqui, eu mostrei que a gente usa a bolinha de gude, né, no ninho, para o canário não ficar com aquela perninha aberta, para ele não ter defeito nas patinhas, né? Um criador perguntou se o uso da bola de gude não tem risco de prensar o filhote. Gente, não tem. O filhote não fica prensado na bolinha de gude. Eles ficam ali super acomodados com a bolinha, então a gente nunca teve problema. Na verdade, eu nem observei, na verdade, eu nunca nem pensei nisso, né? E a gente nunca teve realmente esse problema, nunca observei também, nem ouvi falar de algum criador que tenha usado a bolinha de gude, tenha tido algum problema relacionado à prensa, né? Não, isso não corre o risco, não. Outra pergunta, qual o tempo médio gasto no manejo do plantel diário? Hoje nós somos em 4 pessoas trabalhando fixas, né, todos os dias. Só de domingo, que eu não tenho funcionário, que eu acabo trabalhando sozinha na parte do manejo, e o Serginho fica, né, na parte de acasalamento, de filhote e de tudo mais, essa parte mais técnica, que precisa mais de um olho, né, e eu fico no manejo. De final de semana, eu gasto em média 3 horas por dia para fazer tudo, tá? Para colocar a farinhada, para repor a água, para fazer a limpeza de todas as salas, que atualmente são em 6 salas aqui. Né? Claro que de final de semana eu não vou trocar grade, eu não vou trocar papel, eu não vou repor alimentação, né? Porque durante a semana a gente deixa tudo no jeito para chegar no final de semana e ter o mínimo de trabalho possível. E aí na semana são 8 horas diárias, 4 pessoas trabalhando para dar conta de todas as funções, né, que tem que ser exercidas. Outra dúvida, a caneta que eu uso para verificar o ovo é uma caneta lanterna, tá? De clínica médica. Então você compra
em loja que vende material hospitalar, aquelas casas médicas, você encontra uma lanterna da Bioland, e é sempre bom testar antes de você levar, porque as lanternas elas são bem descartáveis mesmo, né? Então, às vezes, você ali leva sem testar, chega na sua casa, não funciona. A gente já comprou pela internet 2 vezes essa lanterna da Bioland, que é o mesmo preço da loja, né? Da loja física, e as 2 vezes que a gente comprou pela internet, as lanternas não estavam funcionando. Então é um instrumento que compensa você comprar na loja física, porque pela internet você vai passar raiva. Outra dúvida que teve aqui, um criador perguntou, qual é esse remédio que você deu à fêmea? Mostra como você dá, e eu reparei que você não abre o bico do canário. Eu realmente tento encostar no animal o mínimo possível, tá? Principalmente no bico. Se é um animal que está tomando remédio, é um animal que não está legal. Às vezes ele está separado do plantel, né? Às vezes ele não está separado do plantel. Depende o quanto o Serginho julga necessário, né? Separar ou não esse animal doente do plantel, se é uma doença contagiosa, ou se ele só tá lá meio baqueadão mesmo, né? Então eu realmente não encosto, não abro o bico do canário com as minhas mãos, né? Eu posiciono o frasquinho da medicação no bico dele, né? Eu seguro o canário e posiciono o frasquinho do remédio no bico dele. E pingo nesse canto do bico dele, tá? No canto do bico dele, e aí ele vai ingerir o medicamento dessa maneira, sem eu encostar o frasco no bico dele e sem eu precisar abrir o bico dele com as mãos. Uma outra dúvida aqui é a respeito de cisto de pena, né? No último vídeo que o Serginho postou das terças técnicas, ele fala sobre a muda de pena, né? E canário que tem cisto, né? Por mais que a gente retire ali, faça o tratamento do cisto, quando o canário entra em muda, o cisto provavelmente volte ali a aparecer. Tá? O Serginho vai gravar um vídeo sobre o cisto de pena e aí vai poder esclarecer melhor, né, essa dúvida aí de cisto de pena, como é um assunto mais veterinário, então eu vou deixar para ele falar para vocês, tá? Num vídeo inteiro só para falar disso, que eu sei que é um problema muito recorrente, né? Tem algumas raças de canário que tem esse problema muito mais evidente do que em outras raças, né? Já outras raças de canários e outras cores, a gente dificilmente vê problema de cisto, né? Mas ele fala para vocês isso numa outra oportunidade. Outra dúvida que apareceu aqui, pode colocar anilha em qualquer pata? Pode colocar em qualquer pata. Normalmente é colocado na pata esquerda, mas eu acredito que seja pela facilidade de segurar o canário, né? A maioria dos criadores são destros, porque a maior parte da população é destra. Então a maneira ali que você segura o canário, eu acredito que seja por uma facilidade você anilhar na perna esquerda, mas você pode anilhar na direita também, não vai ter problema nenhum, tanto no julgamento quanto para qualquer outra finalidade, né? Não tem problema nenhum. Outra pergunta, depois de uma postura, com quantos dias a fêmea inicia uma nova postura? Essa pergunta é muito relativa, tá? Se essa fêmea levou esse choco até o final, se os ovos eclodiram, se ela tratou dos filhotes, ou se ela abandonou e iniciou uma nova postura. Tudo ali depende, né, da regulação hormonal daquela fêmea, se ela tá reguladinha mesmo, se ela tá botando, se ela tá ali esperando, né, e cumprindo todos os ciclos, né, fechando um ciclo e iniciando o outro. Então, essa pergunta é bem relativa, entra mais na questão hormonal mesmo, né, se a fêmea trata ou não do filhote. Eu acredito que o Serginho possa explicar melhor para vocês essa questão. Agora eu já vou entrar aqui nas perguntas, né, do último vídeo que a gente postou a respeito da reparação da casca, né, com o esmalte. Um criador comentou assim, ótima dica, mas o esmalte tem um cheiro muito forte. Realmente o esmalte tem um cheiro muito forte, mas isso não vai ser um problema, tá? Porque a quantidade de esmalte que a gente vai colocar na casca é mínima. Não vai ser prejudicial para a ave, tá? E ali, a partir do momento que ela seca, o cheiro também quase zera. Se a questão do cheiro incomodar o criador, né, se for essa a intenção do comentário, existem esmaltes hipoalergênicos, tá? Eu nunca utilizei o esmalte hipoalergênico para essa finalidade, né, de reparação de casca, e é um esmalte que tem um cheiro muito mais ameno, tá? Então você pode utilizar esse aí para fazer o teste, ver se dá certo, né? Eu nunca testei, mas pode ser que dê. Outro comentário que eu vi aqui é um criador que diz que já viu essa reparação da casca com fita crepe. Eu nunca vi com fita crepe, nem em canários, nem em pistacídeos, nem em galinhas. Eu não sei se dá certo também, não sei falar para vocês se o ovo, né, consegue se desenvolver aí até o final, se o filhote consegue quebrar a casca do ovo para nascer, eu realmente não sei falar para vocês. Essas foram as perguntas que eu coloquei aqui no filtro, né, dos comentários
e apareceram para mim, né? Não consigo passar vídeo por vídeo todas as perguntas e comentários que a gente tem, mas eu pretendo vir aqui mais vezes com esse tipo de conteúdo, né? Com um olhar mais de criador mesmo, para passar para vocês uma linguagem bem simples, né? Explicar alguns pontos que às vezes nos vídeos fica um pouco confuso, né? Ou um pouco mal explicado, ou pela linguagem que eu uso fica pouco claro, né? Então eu também vou usar esse espaço aqui das quintas-feiras para responder algumas perguntas e a gente bater um papo. E vocês também podem continuar mandando as perguntas de vocês, né, nos vídeos. E eu vou fazer ao máximo para conseguir vir aqui responder para vocês em forma de vídeo, tá? Numa maneira bem simplificada para todo mundo entender. E a gente aí vai trocando conhecimento e compartilhando informação. E às vezes o que eu falo aqui encaixa para você aí, e às vezes a sua pergunta encaixa para a gente aqui. E é sempre muito válida essa troca entre criador. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. O vídeo de hoje foi muito legal. Eu gostei muito, pretendo fazer mais vezes para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.